Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Mais um tema da nossa série de estudos do livro do Evangelho de Mateus, né? Vale dizer também que não é assim um estudo teológico, né? Não entramos profundamente no tema, senão os vídeos aí iriam dar pelo menos 1 hora aí de vídeo, cada capítulo, né? Mas às vezes entramos na palavra no seu original para que não fique nenhuma coisa mal entendida, né? Porque muitas vezes as pessoas não compreendem certos versos bíblicos porque a palavra do seu original não foi corretamente traduzida, né? Foi traduzida conforme a crença do tradutor, mas enfim. Mateus capítulo 10, dos versos 1 ao 4, é dito o seguinte: Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem traiu a Jesus. Embora não seja também um estudo teológico, né, são meditações e nos ajuda no nosso crescimento espiritual e nos ajuda com certeza também a compreender melhor a palavra de Deus. Aqui lemos dos versos 1 ao 4 a escolha dos 12 discípulos, os quais Jesus trataria em especial cuidado, homens de nível e condição social e intelectual e temperamentos diferentes, a quem o Senhor Jesus buscou unir pela sua graça transformadora. O Senhor Jesus realmente teve muita paciência com os discípulos, né? Futuramente os apóstolos, e assim também ele tem muita paciência com a sua igreja hoje, né? Coisa que muitas vezes nos falta isso porque não meditamos na palavra de Deus como deveríamos, e aqueles que às vezes não suportam o outro irmão, né? É porque realmente não tem meditado na vida e obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versos 5 ao 11. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai que neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. A eles, o Senhor Jesus os encheu de poder e autoridade contra as potestades do inferno. Deveriam também receber pelo seu trabalho: de graça recebeste, de graça dai. Por amor, deveriam ir também até as pessoas. Deixa eu repetir aqui, né? Porque eu escrevi e terminei atravessando vírgula, ponto, e aí fica difícil de compreender. Então veja, esses homens, o Senhor Jesus os encheu de poder e autoridade contra as potestades do inferno. Deveriam também receber pelo seu trabalho, o trabalho missionário. De graça recebeste, de graça dai. Ou seja, expelir demônios, fazer o bem, tudo isso eles receberam do Senhor Jesus e deveriam passar de graça, certo? O evangelho eterno, a graça, a salvação, nada disso poderia ser de fato cobrado. Por amor, deveriam ir até as pessoas. Foram alcançados pela graça divina e essa mesma graça deveriam eles anunciar. Deveriam também buscar primeiramente, ou de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e a ênfase do sermão era: está próximo o reino dos céus, ou seja, arrependam-se e tornem-se, voltem-se para Deus. Versos 12 ao 15. Ao entrardes na casa, saudai-a.
Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Também não deveriam insistir com aqueles que não recebessem a mensagem. Não se entre em contenda com pessoas a quem não somos benquistos ou recebidos. Apenas damos as costas e vamos embora anunciar as grandezas de Deus, o perdão, a salvação, o reino eterno em outros lugares. Tem pessoas que começam a disputar, entrar em contenda, né? Debater com as pessoas que não aceitam a pregação do Evangelho. O que nós devemos fazer aqui é se retirar e deixar o resto com o Espírito Santo. Verso 16 ao 23. Mateus 10. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Em maior ou menor escala, ao longo dos séculos, os cristãos vêm recebendo perseguições, seja do governo ou do cidadão comum e até dentro de sua própria parentela. Mas aqui nos mostra também que aqueles que se dedicam a Deus, o Espírito Santo estará com eles. Por isso, também a importância de manter relacionamento íntimo com Deus por meio da oração e do estudo, meditação da Bíblia. Pois é por meio da Bíblia que Deus fala conosco. O Espírito Santo nos lembrará aquilo que estudamos. Também não é conveniente que, ao sermos perseguidos ou atribulados, permaneçamos no mesmo lugar. Não. Assim como nos versos 11 ao 14, o Senhor nos recomenda deixarmos as cidades que não nos recebem, aqui da mesma forma. Isto é ter prudência como a serpente e simplicidade de uma pomba. Saber a hora de se retirar e sair sem brigar. Aleluia. Também é importante dizer que Jesus não estava se referindo à sua volta em glória e majestade. Era apenas o início de seu ministério, não era ainda a grande comissão que temos em Mateus 28. Aqui é muito usado, inclusive, esse texto, distorcido por alguns ateus escarnecedores, para dizer a blasfêmia de que Jesus teria mentido. É satânico realmente uma coisa dessa. Mateus 11, por exemplo, no verso 1, nós vamos ver que Jesus, ele, depois que deu essas instruções, os discípulos partiram, eles partiram dali, foram ensinar e a pregar nas cidades, e depois eles se encontrariam novamente com Jesus. Capítulo 10, continuando agora os versos 24 ao 27. Agora é importante também dizer que aqui ele mistura alguns elementos também depois do que iria ocorrer mais para frente, não naquele momento, mas do que iria ocorrer com eles quando, por exemplo, Jesus fosse assunto ao céu, que eles iriam ser levados a juízes, seriam atribulados, como o Império Romano começou a persegui-los, logo depois da ascensão do Cristo, e outras maldades que ocorreriam
também com irmão entregando outro irmão à morte, filhos matando os pais e etc. Coisas que ocorreram tanto naquela época como ocorrem também proximamente da volta de Cristo, né? Como nós vemos hoje. 24 ao 27 agora. O discípulo não está acima do seu mestre, nem um servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temai, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos diga às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos telhados. O evangelho genuíno, ele traz divisão. Aliás, aqui Jesus fala, né? Não temas a perseguição, não temas ser injuriado ou injustiçado. O nosso Senhor Jesus também foi. Se fizeram isso com ele, quanto mais conosco. Verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Alma aqui é vida. Na sua palavra, no seu contexto original, né? Tanto é que aqui fala de não é um espírito que sai do corpo, certo? Mas é referência à vida. Porque Deus soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, e quando a gente morre, esse fôlego de vida volta para Deus, né? Então, alma aqui se refere à vida, e a palavra fala perecer no inferno. Ou seja, o que é perecer? É morrer, é destruir, não é ficar queimando para sempre. Então, não devamos ter medo de homens que, embora possam nos matar, mas não podem nos destruir. Não podem nos tirar a vida eterna. Versos 29 ao 33. Não se vendem 2 pardais por um asse, que era uma moeda equivalente a um... Eu não vou saber dizer não é a cifra, não vou saber dizer a terminologia correta, mas é 1 por 16, né? De um denário, que era o salário de um dia, né? 1 sobre 16. Eu esqueci agora, faltei essa aula de matemática. Então não se vende 2 pardais por um asse, ou seja, seria, eu fiz as contas, vamos supor R$50 o dia, daria mais ou menos R$3 alguma coisa, né? Trazendo para a nossa moeda. Então não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso pai. Se eu não fiz a conta errada também, certo? Verso 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não temas, esta é a mensagem. Deus está conosco. Resista ao mundo, resista ao mal, resista às tentações e não negue o nome de Jesus. Confesse que você é dele por meio do que está em teu coração, por meio das tuas boas obras. Verso 34 ao 37. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz... Só até o verso 37. Verso 37 significa o quê? Do verso 34 ao 37. O evangelho genuíno traz divisão, pois a luz não se mistura com as trevas. O viver santo é uma constante reprovação àqueles que vivem nas trevas. Por isso se levantam contra nós.
E nada nem ninguém, nem pai ou mãe ou filhos ou cônjuge podem nos impedir de entregar nossas vidas a Deus. Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. O fato de abandonarmos tudo ou todos por amor a Jesus é um poderoso testemunho sobre aqueles que estão ao nosso redor. Versos 38 e 39. Quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, é uma troca. Jesus deixou seu trono e majestade, a adoração dos anjos, e veio viver por nós. E deu a sua vida por nós. E ainda hoje ele vive para interceder. Agora nós entregamos a nossa vida a Ele. Ele é o nosso modelo e é a Ele que nós devemos contemplar e segui-lo. Aquela vida que tínhamos no passado, entregamos a Ele para que a vida que Ele viveu aqui na terra agora seja nossa. Agora devemos ser como Ele. Cuidar dos negócios do Pai. A nossa comida deve ser fazer a vontade do Pai. Mateus 10, versos 40 ao 42, para encerrar. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, aqueles que recebem os mensageiros de Deus, que aceitam a mensagem do Evangelho, também não perderão o seu galardão. Aleluia. Que Deus seja louvado. E no próximo tema falaremos de Mateus, capítulo 11. O reino dos céus é tomado por esforço. Que Deus seja louvado. Amém.